Eu gostaria de falar agora sobre um livro que vem logo após os evangelhos. Enquanto os evangelhos narram a vida e o início do ministério de Jesus, nós temos o livro de Atos, que narra o início, os primeiros momentos da igreja, isto é, o que os apóstolos fizeram depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus. Então, o livro de Atos, que o nome completo é Atos dos Apóstolos, isso é, o que os apóstolos fizeram, é um livro cujo objetivo é mostrar de que maneira Deus foi conduzindo a história da igreja inicial, firmando a igreja e dando-nos toda a ideia da própria missão da igreja e do sentido da igreja, como aquela que dá continuidade ao ministério de Jesus e à obra de Jesus. É no Evangelho de Atos que nós temos a narrativa de como Pedro desenvolveu o seu trabalho, como os demais apóstolos, nem todos aparecem, é mais Pedro que aparece nas circunstâncias narradas, e um outro nome totalmente inédito, surpreendente, que é o nome de Saulo de Tarso, que era perseguidor do Evangelho, se converte, inclusive por causa de ser conhecido como um algoz da fé cristã. Muitos apóstolos têm medo dessa aproximação de Paulo, não acreditam que ele tenha se convertido, mas ele passa por uma conversão autêntica, verdadeira. E aí, quando Paulo entra na história, ele rouba a cena, porque é Paulo que vai aparecer como o pregador, o teólogo e principalmente como missionário. A igreja de Jerusalém fecha-se ao redor de si mesma, e a igreja de Antioquia que se abre para o mundo, se abre para as missões e se torna a grande agência missionária a qual Paulo e seus companheiros, Barnabé, Silas, Timóteo, estão servindo nas suas viagens missionárias. E é também um foco dado pelo livro de Atos a essa expansão do cristianismo, não só atraindo pessoas, mas uma expansão geográfica. A igreja envia esses missionários para a Ásia, para as regiões da Ásia Menor, e para o início da Europa, ali, quando eles chegam em Filipos, eles já estão via Turquia, entrando, que é hoje a Turquia, entrando ali no continente europeu. Então o livro de Atos mostra como o Espírito de Deus, como Deus foi conduzindo a história da igreja para que esse evangelho que Jesus Cristo trouxe e nos ensinou fosse divulgado ao mundo. O livro de Atos, então, nos mostra duas coisas. Primeiro, precisamos ser fiéis ao depósito que recebemos, à pregação do Evangelho e pregá-la. Segundo, a igreja deve expandir suas fronteiras. A igreja tem uma mensagem que é universal. Não é uma mensagem para o povo judeu apenas, como a igreja de Jerusalém inicialmente estava acreditando, mas é uma mensagem para o mundo. O próprio apóstolo Paulo se chamava de o apóstolo dos gentios, ou o apóstolo daqueles que não são judeus. A igreja precisa ser fiel ao Evangelho e a igreja precisa transcender fronteiras com a pregação da sua palavra. É isso o que nós aprendemos no livro de Atos.